Fala galera, beleza? Voltando, dando continuidade aí ao nosso assunto sobre direito das domésticas. Aqui, para vocês, está o rol dos direitos das domésticas. Tá ok? Então hoje, ela tem direito à carteira assinada, tudo bem, isso sempre teve. Piso estadual fixado em lei, ou seja, o piso vai depender de acordo com cada estado. O nome do piso ele é estadual. Você não tem um piso unificado para a categoria de domésticas em todo o Brasil. Não. Rio de Janeiro tem um piso, São Paulo vai ter outro e assim por diante. Tá? Então você vai poder contratar a doméstica com aquele piso, nunca abaixo. Jornada de trabalho não superior a 8 horas diárias e a 44 horas semanais e horas extras. Tá? Então, doméstica hoje, mesmo o regulamento do empregado seletista comum. Porque antes, como é que era? A empregada ficava lá. Ponto. Muitas dormiam, né, no próprio emprego, na própria residência da família. Não é verdade? Então eu chegava lá segunda-feira, só ia embora sexta ou sábado e ficava lá. Hoje não. Hoje você tem que ter lá no artigo 12 da Lei Complementar 150, folha de ponto. Tá? Você tem que ter folha de ponto, registrar o horário de entrada, de saída, o intervalo de almoço, não de almoço, mas de repouso, né? Alimentação. Se tiver horário noturno, tem que registrar também. O grande problema disso, para mim, não é a doméstica ter esse direito. Não, não é isso. Mas como isso foi jogado para muitos empregadores. A gente sabe, por exemplo, uma senhora idosa, tem 80, 90 anos, vai saber registrar esse ponto? Isso que é um pouco complicado, que a lei, para mim, ficou um pouquinho aí defasado. Deveria ter pensado um pouco nessas coisas, dado essa oportunidade aos empregadores também, nessa questão, que eu acho que é o grande problema. Tá? Mas vai saber registrar a folha direitinho. Hoje, o futuro vai ser você ter para doméstica, sim, o mesmo ponto eletrônico que você tem em empresas. Lá, você coloque lá o dedão e saia a comprovação do horário de entrada, de saída, de alimentação. Tá? Não vai ter muito como fugir disso. O problema hoje, na prática, e agora falando como advogado, atuante, gira em torno disso aqui. Esse é o grande problema hoje, não só para os empregadores, tá, gente? Para a própria doméstica, tá? Própria doméstica. Férias anuais acrescidas de um terço constitucional. Eu até queria falar um pouco mais sobre isso, mas eu vou me estender um pouco. Então, que vai fugir até um pouco do tema aqui da aula, né? Vai fugir um pouco da ideia, mas vou dar uma continuar. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, aviso prévio, 13º, redutibilidade do salário, adicional noturno, vale transporte, ou seja, adicional noturno, você sabe qual é o horário da doméstica, vai lá, 22h05, com adicional de 20%. Ou seja, se a doméstica começa a trabalhar, e agora voltando aqui a esse ponto, eu não ia falar, mas vou falar. Por exemplo, você volta, vamos supor que a doméstica vá todo dia na sua casa, chega às 6 horas da manhã. Ela tem que trabalhar quantas horas? 8. Mas só que essa sua doméstica mora na sua residência. Ela mora na sua residência. 6, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2. Põe a de almoço, 3 horas. Então daria umas 3 horas. Ela então teria que parar de trabalhar. Ela atingiu as 8 horas dela, né? Então imagine o almoço, o jantar, o lanche da tarde. Se ela trabalhar além disso, vai ter que ser o quê? Hora extra. Não é verdade? Vai ter que ser abrir a folha, pegar a folha de ponto, botar o horário. Se chegar aquela visita que nunca chega, mas naquele dia chegou na sua casa às 10 horas da noite, você pede para a sua empregada fazer um cafezinho, ela vai estar trabalhando, horário noturno. Se nós formos seguir
a literalidade da lei, o que diz a lei, é assim que tem que ser feito. Vai ter que pegar, abrir a folha de ponto, 22, trabalhei, lá veio até 23. Botar lá o adicional e tudo mais. Tá na folha de ponto. Tá ok? Isso é o que diz a lei. Outra coisa, doméstica, eu recomendo a vocês, não é uma lei grande, a lei complementar 150. Eu recomendo aí a vocês que vocês leiam, que vocês a leiam, né? Principalmente a parte que vai dizer que é sim que poderão as partes pactuar aí um acordo de compensação de horas, né? A grande flexibilização antes da reforma trabalhista foi na lei das domésticas, de poder, via acordo escrito, as partes pactuarem o banco de horas, trabalha mais num dia e menos no outro, essa compensação, melhor dizendo, de horas, tá? Então, dê uma olhadinha lá também. Outros direitos, licença maternidade, de 120 dias a estabilidade provisória, licença paternidade, fundo de garantia, multa em caso de rescisão sem justa causa, que não são aqueles 40% que você, empregado seletista, está acostumado. Tá? Eu já vou falar do E-Social, mas essa multa ela é paga mensalmente 3,2% do salário que ela recebe. Vou explicar isso já já. Seguro contra acidentes de trabalho, salário família, ela tem direito, auxílio creche, estiver regulamentado, INSS, seguro-desemprego e o simples doméstico. E aqui, gente, vamos lá, que eu posso dizer o simples doméstico nada mais é do que o E-Social doméstico, tá? E isso aqui, gente, hoje para você ter uma doméstica, você tem que, é obrigatório, você cadastrar o empregado e o empregador no E-Social doméstico. Você não é difícil, tá? É chato, mas não é difícil. E você vai colocar todos ali, né, todos os dados concernentes àquele contrato de trabalho, remuneração, enfim, jornada. E aí todo mês, até o dia 7 de cada mês, você tem que imprimir a guia do E-Social doméstico, que vai corresponder a 20%, tá? Vai corresponder a 20% basicamente do salário que ela recebe. Essa guia vai corresponder a 8% do INSS, vai ter também 8% do fundo de garantia, tá ok? 16, 3,2% que a gente chama da multa compensatória do fundo de garantia. Quando você dispensar, que é essa multa aqui, quando você dispensar a doméstica, você não vai pagar, ela não vai levantar o fundo de garantia e você vai pagar mais 40%. Não, todo mês, com o pagamento dessa guia, essa multa já está embutida. Então, quando você dispensar a sua doméstica, ela só vai levantar aqueles valores que estão lá no fundo de garantia, tá? Porque essa multa já vai estar embutida. Aqui nós chegamos a 19,2%, faltando 0,8%. Esse 0,8% aqui, nada mais do que o seguro, tá? É esse seguro que nós falamos aqui contra acidentes de trabalho. Então você todo dia 7 tem que pagar essa guia. Então doméstico agora, o pagamento do INSS, você não gera, pega lá o carnezinho do INSS, paga lá de doméstico. Não, é via E-Social. Aí você paga e depois que você paga a Caixa Econômica, né, o banco vai para as repartições competentes entregar essas porcentagens. Tá bom? Então isso como é que é feito hoje com as domésticas. Obrigatoriamente você tem que registrá-las no E-Social, tá? Registrá-los, né, também no E-Social. Legal, gente? Então, assim, não deixem de ver
empregado doméstico, tá? Dá uma lida na Lei Complementar 150 de 2015. Vamos falar agora sobre empregado rural. É a pessoa física que em propriedade rural, seja agricultura ou pecuária, situada na zona rural de município, ou prédio rústico. O que é um prédio rústico? É uma propriedade urbana destinada à atividade agropecuária. Presta serviços contínuos ao empregador rural, sob a subordinação dos mesmos e mediante pagamento de salário. Até aqui não tem nenhuma novidade, mas conceito de empregado rural, você saber quem trabalha na agricultura ou pecuária, que aí evidentemente é uma zona rural, tá? Ou em prédio rústico. Prédio, então, ele pode ser considerado empregado rural trabalhando numa zona urbana? Pode, se ele trabalhar num prédio rústico, que é uma propriedade urbana destinada à atividade agropecuária. Então fica ligado nisso aí, tá? Regulamentado pelo artigo 7º da Constituição Federal, da Lei 5889 de 73 e pelo Decreto 73.626 de 74. Direitos. Todos os direitos consagrados para o trabalhador urbano, sem nenhuma diferença. Tá? Exemplo de trabalhadores rurais: boiadeiro, peão, ordenador de gado, tratorista, trabalhador que labora na lavoura e etc. Horário noturno, o adicional, você sabe que é 25%. Se ele trabalhar na agricultura, é das 21 às 05 e na pecuária, das 20 às 04. Descontos no salário do empregado rural, limite de 20% a 25% para a alimentação. Está no artigo 9º da Lei 5889 de 73. Ou seja, somente pode ser descontados até o limite de 20% a 25% para a alimentação. Olha lá o artigo 9º. Salvo as hipóteses de autorização legal ou decisão judiciária, só poderão ser descontadas do empregado rural as seguintes parcelas, calculadas sobre o salário mínimo: 20% pela ocupação da morada e 25% pelo fornecimento de alimentação sadia e farta. Ou seja, neste caso, você pode descontar do empregado rural até 20% pela ocupação da moradia e até 25% por você fornecer alimentação sadia e farta. Beleza? E, evidentemente, os adiantamentos que foram fornecidos em dinheiro. Então, somente essas 3 hipóteses que podem ser descontadas do empregado rural. Tá? O safrista também, aqui, considerado empregado rural. E aqui tem uma coisa interessante para vocês, já caiu em prova, que para você ficar ligado. Empregado que trabalha no casarão da fazenda, vamos pegar o conceito dessa fazenda e jogar para uma zona rural? Vamos? Então vamos lá. Realizando serviços domésticos no âmbito residencial, não será considerado empregado rural, mas sim empregado doméstico. Então veja, você tem a fazenda. Essa aqui é a... Está acabando, vamos lá. Essa aqui é a fazenda. Dentro da fazenda você tem o casarão. Tá? Nosso trabalhador, né? Tá onde? Tá trabalhando na fazenda, aqui nessa área externa? Não. Tá trabalhando no casarão, realizando os serviços. A fazenda está o quê? Na zona rural. Mas a nossa empregada está realizando serviço o quê? No âmbito doméstico, lavar, passar, cozinhar, não é? Dentro do casarão. É um serviço o quê? Doméstico. Tá? A fazenda, o trabalho na fazenda de ordenador de gado, peão, tá? É feito aonde? Que zona rural é empregado rural. Agora, a doméstica que trabalha aqui dentro, exercendo as atividades próprias do doméstico dentro do casarão,
não é considerado empregada rural. Beleza, gente? Quando essa questão caiu, muita gente errou. Muita gente errou. Então, coloquei essa observação aí, bem importante para vocês. Beleza? Vamos falar um pouquinho agora do contrato de aprendizagem. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre o contrato de aprendizagem. Quem é considerado aprendiz? É aquele trabalhador com idade mínima de 14 a 24 anos, obrigatoriamente matriculado em instituição de ensino de formação técnica, na qual obterá a formação profissional metódica do ofício em que exerce o seu trabalho. Essa é a primeira coisa. O aprendiz é considerado, então, empregado. Primeira limitação, etária, ou seja, de 14 a 24 anos. Regulamentação do aprendiz está lá na CLT, dos artigos 424 ao 441 da CLT. Especificidades do contrato de aprendizagem, requisitos obrigatórios do contrato de aprendizagem. Primeira coisa, o contrato tem que ser o quê? Escrito. Primeira coisa, o contrato de aprendizagem não pode ser verbal, tácito, não. Tem que ser escrito. Tá no 428 caput. Prazo máximo de vigência dele de até 2 anos, pelo artigo 428, parágrafo 3º. Duração do trabalho não poderá exercer a 6 horas diárias, podendo ser estendido até 8 para os aprendizes que já tiveram completado o ensino fundamental, desde que essas horas compreendam a aprendizagem teórica. Está no 432 caput, parágrafo 1º. Tá? Então a jornada dele, 6 horas diárias, estendendo até 8, se já tiverem completado o ensino fundamental. Anotação na carteira de trabalho, com certeza, tá? Porque ele é empregado. Matrícula do aprendiz à escola, tá? Senão você não tem aprendizagem. Inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. Então, essas são algumas especificidades, tá? E aqui os pressupostos, né, de validade, que é a anotação, a matrícula e essa inscrição. Lembrando que aqui, nesse prazo máximo de vigência, eu vou falar no slide seguinte, mas já vou adiantar, exceto que o portador de deficiência que não vai obedecer a essa limitação etária, tá bom? Fica de olho nisso aí. Remuneração. Vou pegar aqui. Salário mínimo hora, salvo condição mais favorável. Sendo assim, pode o aprendiz receber por salário mínimo hora, valor fixado no contrato de aprendizagem, valor que se especificar em convenção ou acordo coletivo, ou que disser respeito aí o piso regional, tá? Mas, se não tiver nada dispondo, salário mínimo hora. Idade mínima de contratação do aprendiz portador de deficiência, não há limitação de idade, nem prazo máximo do contrato de trabalho quando o aprendiz for portador de deficiência. Aí você vai esquecer os 14 aos 24 anos e o prazo máximo de vigência do contrato de aprendizagem. Empregado público é empregado que mantém vínculo de emprego contratual com uma entidade da administração pública, direta ou indireta. São empregados públicos da União, Estado, DF, municípios, autarquia, fundações públicas, empresas públicas. São os empregados públicos da União, Estado, DF, municípios, autarquia, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Vou falar um pouquinho para vocês ainda da mãe social, regulamentada pela Lei 7644 de 87, que dispõe que as entidades, as instituições sem finalidade lucrativa ou de utilidade pública de assistência ao menor abandonado
e que funcionem pelo sistema de casas-lares, né, utilizarão mães sociais, visando a propiciar ao menor condições familiares ideais ao seu desenvolvimento e reintegração social. Ou seja, é uma mãe social, vai dar assistência ao menor abandonado. E essa regulamentação, como é que fica? Isso, gente, alguns livros não abordam, muitos cursos não abordam e não falam. Se vier em prova, vai derrubar. Então preste atenção, não passa rápido por isso, não pula o slide, que isso, quando cair, vai cair para arrebentar, porque as pessoas não estudam muito essa parte. Olha lá, finalidade da mãe social: exercer o seu trabalho nessas casas-lares. Então você vai ter essas casas-lares onde vai ficar o menor abandonado, tá? E ela vai se dedicar à assistência de menores abandonados, no máximo 10 menores por residência, devendo residir com os menores que lhe forem confiados na casa-lar que lhe for destinada. Ou seja, você vai ter uma casa-lar até 10 menores. E essa mãe social vai exercer o papel de mãe social por uma sociologia, né? Pela sociedade, vai que ajudar aqueles menores, né, abandonados, por exemplo, não irem para o mundo do crime, vai exercer realmente, de fato, o papel de uma mãe, de uma orientação profissional, de uma orientação familiar, uma orientação até do ponto de vista afetivo, né, dar carinho e etc. a essas pessoas, para que não vão ou não voltem, né, dependendo, para o mundo do crime. Então, essa é a finalidade da mãe social. O artigo 5º da lei acima exposta assegurou à mãe social os seguintes direitos: anotação da carteira de trabalho, remuneração não inferior ao salário mínimo, repouso semanal remunerado, férias, previdência, 13º e fundo de garantia. Não tente guardar o que ela tem direito, vá pela exclusão, que ela não faz jus às horas extras. Olha lá, haja vista que seu trabalho é desenvolvido em caráter intermitente, realizando-se pelo tempo necessário ao desempenho de suas tarefas. Porque do mais, gente, fundo de garantia tem 13º, previdência, férias, repouso semanal remunerado, remuneração não inferior ao mínimo, anotação da carteira. Tá ok? Ela não vai ter jus ao quê? As horas extras. Tá bom? Então fiquem de olho nisso aí. E eu vou pouquinho quase aí fechando empregados. Lógico que a gente vai ver alguns outros tipos de empregados específicos. Vamos falar do trabalhador intermitente, vamos falar do temporário, vamos falar home office, né, algumas coisas específicas, tá? Mas aqui alguns tipos de trabalhadores que nós vamos ter, que nós vamos ver aí também na próxima aula. O trabalhador temporário, o autônomo, o eventual, o avulso, estagiário, cooperado, terceirização, trabalhador voluntário, cabo eleitoral, trabalho prisional, médico residente e salão profissional parceiro, que teve modificação aí bastante interessante pra gente, tá? Em 2016, aí nos salões de beleza, tá? A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, vamos lá. Falar um pouquinho agora? Não, já estou quase terminando esse bloco, não vou terminar, não vou falar dele não, que eu vou um pouquinho mais à frente, vamos falar, deixar um bloco exclusivamente aí para trabalhador temporário. Tá legal? Então a gente volta no próximo bloco com o trabalhador temporário. Bons estudos para você, um forte abraço e até a próxima!